Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal BR TV Notícias. E neste vídeo, viemos trazer para vocês um resumo com importantes notícias sobre o mundo dos famosos e das celebridades. Fiquem até o final deste vídeo para que vocês entendam as 3 notícias que viemos trazer para vocês. Mas antes, colabore com o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. É muito importante. Sem mais enrolação, vamos agora para a nossa primeira notícia, que é envolvendo um querido apresentador. E é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Geraldo Luiz. Vocês curtem suas apresentações na televisão, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para ele? Pois bem, o apresentador Geraldo Luiz do Balanço Geral desabafou sobre sua relação com seu pai após abandono familiar que sofreu aos 3 anos de idade. O assunto surgiu durante o programa A Tarde é Sua da Rede TV. Na entrevista comandada por Sônia Abrão, o jornalista desabafou que ao longo dos anos não conseguia entender o espírito natalino por conta do abandono de seu pai, que também se chama Geraldo. O apresentador também acrescentou que passou a entender a ocasião apenas após o nascimento do seu filho, João Pedro Sacramento. Comecei a gostar e a entender o Natal depois que o meu filho nasceu, porque cheguei a odiar meu pai durante 30 e poucos anos. Eu persegui meu pai na época como repórter policial pelo ódio, porque ele nos deixou em uma data que não era para ser deixada. Tanta data para esse filho da P ter nos deixado, e ele faz isso logo no dia 24 de dezembro, relatou o apresentador. Posteriormente, Geraldo Luiz foi questionado se encontrou com o pai em outras ocasiões, e ele garantiu que o encontro de fato aconteceu. Embora o ódio tenha sido constante, o jornalista relatou que a relação foi boa nas últimas experiências. Entendi que ninguém é obrigado a amar ninguém. Não sou obrigado a amar você, nem você é obrigado a me amar. Só que tem hora que não dá. Então, ele tinha que ir. Só que isso me perseguiu durante muito tempo. Muito, mas muito, Sônia. E eu cresci com essa revolta. Mas quando a vida começa e você se torna pai, você vê que o grande livramento para você ser feliz é você perdoar e entender que não somos obrigados a muita coisa, mesmo quando a gente provoca dor nas pessoas, as deixando ou não caminhando com elas. A minha mãe chegou e falou assim: o Geraldão está passando fome e você ajuda tanta gente no rádio. Eu já era o Geraldo Luiz do rádio. Por que você não consegue ser o Geraldo Luiz do rádio para ele? Ela me deu o endereço e eu fui lá e levei 3 cestas básicas para ele. Foi aí que eu descobri que não poderia estar com ele. Fui com uma caminhonete, desci e questionei onde morava o senhor Geraldo. Quando desci, comecei a ouvir um barulho de panela batendo, e isso me chamou muito a atenção. Quando desço, encontrei uma casa pior do que aquela que eu e minha mãe morávamos e uma placa conserta-se panelas. Quando olho, o Geraldão estava sem camisa, com 3 crianças, um monte de panelas ao lado dele e ele as consertando. Veio na minha mente esse entendimento de vida. Se ele tivesse ficado, eu estaria aqui vendendo panela e não seria o Geraldo do rádio, disse ele e continuou. Eu vou falar agora. Você não é obrigado a amar sua mulher pelo resto da vida. O meu casamento durou 14 anos e eu nunca traí durante este tempo. Mas chegou uma hora em que eu falei: não te amo mais, não te quero, não tem mais tesão, acabou. Tem gente que continua e faz casamento de fachada, mas ele foi diferente, nos abandonou. Tive uma infância bem complicada. Finalizou o apresentador, pessoal. Eita! Vamos agora para a nossa segunda notícia, que é envolvendo uma querida atriz, e é claro que vocês a conhecem. Estamos falando de Cláudia Rodrigues. Vocês se lembram dela, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para a atriz? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião aqui em nosso canal. Pois bem, pessoal, a empresária Adriane Bonato, namorada da atriz Cláudia Rodrigues, revelou as condições clínicas de sua mulher. De acordo com ela, a atriz passou por uma sequência de exames no mês de março e, para surpresa dos médicos, eles confirmaram que os efeitos da doença estão sendo controlados, pessoal. É isso mesmo. Há 4 meses no check-up feito, o médico da Claudinha até chorou.
disse que estava mandando o quadro dela para o Progresso para avaliarem as análises com outros médicos. Começou a empresária. Em seguida, ela comemorou o feito. Esclerose múltipla é uma doença que dizem que não tem cura, mas a minha pequenininha está provando o contrário, relatou ela. Muito feliz, Adriane Bonato se alegra com a evolução de sua namorada. Ela é a prova viva de que tudo é possível. Isso é medicina, a fé, o amor e a vontade de viver, afirmou ela. Ainda de acordo com a empresária, Cláudia Rodrigues foi a cobaia do tratamento à base de canabidiol e se tornou um exemplo da força do tratamento. A Cláudia já foi cobaia de vários medicamentos. Ela é cadastrada na Anvisa, tem autorização para portar o canabidiol porque faz parte do tratamento dela, comentou. Ela ainda explicou que não é nada ilícito. E isso não significa o uso recreativo da maconha ou que ela foi buscar com algum traficante. Não é nada disso. É um uso medicinal. É feito em laboratório. Finalizou ela, pessoal. E por falar na atriz, sua namorada prestou uma recente entrevista para a apresentadora Luciana Gimenez e contou como costuma ser tratada por Cláudia Rodrigues. Ela me trata no masculino, me trata como ele, confessou ela. No auge do relacionamento, Adriana contou ainda que Cláudia Rodrigues nunca tinha se relacionado com outras mulheres antes. Acho que ainda está caindo a ficha para ela. Ela está se encontrando. Na cabeça dela, ela ama a Adriane, que é uma mulher, mas ela age como se eu fosse um homem. Ela me chama de amor e fala ele. Ela me trata no masculino. Ela me trata como ele e não como ela, contou Bonato. Ainda na ocasião, Adriana seguiu dando detalhes do seu relacionamento. Ela me roubou um beijo e isso me assustou. Sempre fui muito recatada, me preservei. Ela me beijou em uma festa da minha família. Minha avó, com 98 anos, estava do lado. No caminho para casa, ela me falou que estava apaixonada por mim. O jeito da Claudinha é esse, sempre muito direta. Eu nunca vi uma pessoa tão direta. Falei que achava que ela estava confundindo as coisas. Eu tinha muito medo de que ela sofresse novos preconceitos. Finalizou ela, pessoal. E vocês, o que acham do relacionamento de Cláudia Rodrigues e Adriane Bonato? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião. Vamos agora para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. O ano já começou com perdas, pessoal. Desta vez, perdemos uma consagrada atriz da televisão. Morreu nesta última quarta-feira a atriz americana e também cantora Sonka Dukuri, de 44 anos. Ela foi encontrada sem vida em seu apartamento e não há suspeita de crime segundo o departamento de polícia. De acordo com o jornal local, ela foi encontrada sem vida por um de seus filhos, que foi pedir ajuda para um vizinho. A causa da morte ainda vai ser estabelecida na autópsia. A atriz ficou mais conhecida ao interpretar a cantora Big Mama na cinebiografia Elvis. Ícone do R&B, ela foi a primeira a gravar a música Hound Dog, que depois foi um dos maiores sucessos de Elvis Presley. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares da querida atriz, e que Deus a tenha.